Olá, boa noite. Irei dar início ao meu trabalho com a professora Priscila. A minha empresa escolhida é a Regula Sinistro, a empresa no qual eu trabalho. É uma empresa que faz um serviço terceirizado para os corretores de seguros. Então, em qualquer ramo, nós fazemos a tratativa, a parte burocrática do processo de sinistro. Qual o objetivo? Otimizar o tempo do corretor, para que ele tenha mais tempo para conquistar novos clientes, em vez de ficar dando muita atenção para a parte de sinistro que exige muita atenção. Então, com isso, fideliza o cliente e também tem mais tempo disponível para o corretor conquistar novos clientes, né? É uma empresa nova no mercado, é uma empresa inovadora que é a única no Brasil que faz esse serviço. Então, ela está dando muito certo, aliás, e cuida dessa parte burocrática. O processo que eu escolhi é na área de sinistro de automóvel, na abertura, no caso. Como funciona? O corretor identifica que o segurado dele aconteceu um acidente, aconteceu uma colisão, o veículo dele foi roubado, eles nos aciona, nós a Regula Sinistro, e abre um ticket em nosso sistema. Nesse ticket, ele precisa anexar a pólice do segurado e informar o que aconteceu. Um breve relatinho do que aconteceu, o que a gente precisa fazer. A gente tem até 25 minutos para recepcioná-lo, então, a gente recepcionando esse ticket, a gente tem até 25 minutos para entrar em contato com o segurado, dar a primeira resposta ao corretor, entrar em contato com o segurado e informá-lo, nos apresentar, informar que a gente está, dar alta do suporte e fazer o questionamento de como aconteceu. Então, nós temos um programa com os formulários para cada seguradora. Então, com base na pólice dele, se for, por exemplo, da Porto Seguro, a gente vai abrir o formulário da Porto Seguro e vai preencher conforme o questionamento da Porto. E aí nós vamos questionar como aconteceu, o horário, o local, todos os detalhes gerais, dados pessoais de quem conduziu o veículo também, para registrar na seguradora. Pegando essas informações, nós questionamos o segurado se ele tem alguma oficina de preferência para arrumar o seu veículo. Se for furto, não tem esse questionamento, mas se for colisão, no qual precisa ser consertado o veículo, nós questionamos. E aí, se ele não tiver uma escolha já, a gente passa a relação de oficinas referenciadas. Então, a gente tem acesso ao site da seguradora, onde mostra as oficinas referenciadas deles. E aí, a gente procura com base no CEP do segurado. O mais próximo, nós recomendamos ele definindo a oficina, nós seguimos o contato com a seguradora. Então, a gente faz um intermédio entre segurado e seguradora. E aí nós relatamos como aconteceu, com todo o cuidado. Então, recepcionando o processo, a gente recebe também toda a documentação. A gente solicita essa documentação para o segurado, cópia da CNH, geralmente, cópia do documento do veículo, o boletim de ocorrência, que é muito importante para a abertura. E a gente precisa analisar toda essa documentação antes da abertura, porque, por exemplo, você tem uma informação divergente ao que está na pólice, isso tem impacto no processo. Então, por isso que é importante o serviço do corretor para cuidar dessa parte burocrática, porque não são todos os segurados que entendem do assunto. Então, ele precisa desse auxílio. 99% dos segurados precisam desse auxílio. E aí, fazendo a abertura, relatando na seguradora como aconteceu, nós agendamos já a vistoria. Então, no questionamento para o segurado, a gente já questiona para que dia ele quer que a gente agende. Então, a gente faz o agendamento na oficina escolhida e encaminhamos as fotos da documentação para a seguradora. Após isso, o segurado precisa deixar o veículo na oficina, né, para análise. Mas aí, esse a partir de em diante já é outro procedimento. Então, eu quero frisar a parte de abertura de sinistro. Aí, então, após aberto, nós entramos em contato com o segurado novamente, passamos o número de protocolo e passamos toda a orientação de como vai acontecer, como será a vistoria, as condições que nós abrimos de sinistro,
se ele tem direito a carro reserva, porque às vezes ele bate o carro dele e ele já não está funcionando o carro dele, então ele já precisa imediatamente de carro reserva. Então a gente já faz esse questionamento e já solicita também. E esse é um dos processos. Um outro processo que eu escolhi é o processo de avaliação do cliente após a finalização do atendimento. Né? Finalizando o atendimento, é enviado automaticamente um e-mail ao segurado, no qual ele irá avaliar o nosso atendimento como corretor. E aí, após ele avaliar, chega pra gente no nosso CRM, né, com os dados já do segurado. E aí, com isso, passa para o setor de qualidade. O setor de qualidade analisa todo o processo, todo atendimento que nós demos ao segurado e verifica se condiz com a nota o nosso atendimento. Por exemplo, se ele deu uma nota 3, o setor de qualidade vai analisar se realmente o atendimento prestado equivale a uma nota 3. Né? Então, tem todo esse procedimento. Após isso, o setor de qualidade também entra em contato com o segurado e questiona novamente para ele como aconteceu. Para o setor também de qualidade, tentar identificar se realmente a reclamação dele ou a satisfação dele é com nós corretores, né? Corretores porque nós fazemos serviço terceirizado, ou se é com a seguradora. E um dos pontos fracos nesse processo mesmo é isso, a interpretação do segurado. Eles confundem muito o nosso atendimento com o atendimento das seguradoras, não conseguem diferenciar. Então, isso acaba impactando na NPS, que é esse processo que eu acabei de informar, na avaliação que eles nos dão. Por isso que é bom frisar bastante que nós somos da corretora, não somos nós que influenciamos nas respostas da seguradora. Porque, por exemplo, se o processo foi negado, nós não temos autonomia para mudar isso. O que a gente pode fazer é usar o nosso conhecimento, a nossa base técnica, para tentar inverter a negativa para positiva, né? Então, eles confundem isso. Esse é um ponto negativo desse processo. E falando de um ponto positivo, já que eu estou falando desse processo de avaliação do cliente também, que a gente consegue ter uma visão ampla do que nós estamos realizando, do que nós estamos fazendo, no que a gente pode melhorar, né, para atender melhor os clientes. Então, esse é um ponto positivo, aliás. Né? Então, eu falei um ponto negativo e um ponto positivo. Do processo de abertura de sinistro, um ponto positivo é que nós já temos os formulários, tudo preenchido, temos o padrão de atendimento. E um ponto negativo é que pode ser, por exemplo, se chega a 3 processos para abertura, a gente não consiga atender ele realmente no prazo de 25 minutos. Então, nesses casos, teria que ser feita uma negociação com o segurado ou com o próprio corretor mesmo, para que com e-mail seja enviado informando que em breve faremos o contato, por exemplo, para que o segurado seja atendido no prazo necessário. Então, a gente visa o processo conforme a demanda. Já explicado 2 processos sobre a empresa Regula Sinistro e também identificado 2 pontos fortes e 2 pontos fracos. Irei fazer a ensinação. Alô? Sim, Esther. Oi. Reclamação? Por quê? Ah, entendi. A questão da negativa que eu repassei à senhora foi por parte da seguradora. Nós aqui somos corretores e nós, infelizmente, não conseguimos influenciar tanto na reversão da negativa, né? Então, quero deixar frisado que nós somos corretores e não seguradora, tá? A seguradora no qual a senhora fechou o seguro, que faz as coberturas da senhora, e nós somos corretores que cuida da parte burocrática do serviço. O que eu posso fazer é entrar em contato com a seguradora, eu vou argumentar dentro do que a senhora me passou,
e vou tentar reverter essa negativa, tá bom? Ah, não tem problema. Geralmente as pessoas confundem mesmo. Não, tudo bem, tudo bem. Então, eu revertendo essa negativa, eu já repasso para a senhora, tá bom? Se eu conseguir. Mas lembrando que depende muito da posição da seguradora. Tá bom, tá bom. Tchau, boa noite.